gente pensar como é que você já tinha feito outros filmes desse tipo. Por que você resolveu fazer esse filme? O que te motiva mesmo, né? Porque fazer um filme é um tour de force, né? A gente sabe que não é fácil levantar uma produção. E aí tem que ter uma motivação muito forte, né? Porque senão a gente sempre larga no meio do caminho, né? Então, se você falasse um pouco como você concebeu, você tem 3 situações, né? Mas são 3 situações, você tem 3 núcleos, digamos assim, né? O núcleo do casal, o núcleo que estão todos dialogando, né? Tem o suicida e aquele outro, sendo que o núcleo do casal é bem familiar, né? Você tem a mãe, você tem o pai. Por incrível que pareça, né? É um tema que chama perversão, mas é tão cândido, né? A mãe e o pai menos, né? Então, se falasse um pouquinho para a gente, para abrir, porque, inclusive, estimula a conversa. O ator também pode falar, caso o diretor fique muito tímido. Ok. Eu já tinha feito outros filmes, sim. O filme que mais se aproximava disso é um filme sobre o poeta Glauco Matoso, que chama Filme para Poeta Cego, em que... É melhor falar aqui, será? Não, é porque esse é para gravar, né? É isso? Dá pra ouvir bem. Dá para ouvir bem? Tá, então tá. Isso é mais para a câmera, que está gravando. Tá. E que era um filme sobre ele, que é enfim, um poeta bem escatológico e pornográfico, e era sobre ele, mas eu acabo participando no filme também, de alguma forma. E tem outros filmes também, mas eu acho que esse é o filme que talvez mais dialogue com esse, pela questão do sexo. Só que lá, como ele é um poeta cego, você nunca vê o sexo. Enfim. E aí, quando eu quis fazer esse filme, eu quis fazer justamente o oposto. Eu queria que tudo fosse visto. E, na verdade, a ideia surgiu porque eu tinha passado 3 anos e meio morando em Cuba. E quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha onde morar aqui em São Paulo. Eu fui morar com a minha mãe no interior. E aí me surpreendeu como, enfim, a paisagem estava se modificando muito com esses prédios que não tinham antes no bairro e tal. E, enfim, como eu fiquei 3 anos e meio em Cuba, tinha uma escassez de internet também. Eu acho que é um filme muito influenciado pela lógica da internet. Nesses 6 meses eu acho que eu fiquei muito na internet, os personagens veem muitas coisas no computador e eu acho que o filme segue um pouco essa fluidez da lógica da internet. Não sei. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quer falar alguma? É engraçado, eu vi Nova Dubai algumas vezes. Pra gravar. Ok. Tá melhor? Acho que tá funcionando? É para gravar. Ok. Então eu assisti a Nova Dubai algumas vezes, onde eu consegui ver. E é engraçado ver o filme de novo, porque eu fui esse final de semana para São José e foi bem o que ele falou. Você enxerga a paisagem bem diferente. E é um filme que fala sobre memórias. E hoje a gente vê o filme como uma memória de uma memória. Muito bom. Enfim, o lugar em si foi ocupado pelo MST esse fim de semana e vai ser, na verdade, agora construído o World Trade Center lá. Então é bem bizarro. Enfim. Aquele passo lá Foi ocupado esse fim de semana. Ele, na verdade, já está definido que vai ser o World Trade Center há alguns meses. E eles ocuparam agora. É que aquele terreno ele existe desde sempre. Aí o bairro foi construído do lado direito, ou do esquerdo, dependendo de onde você está. Mas muitos prédios são construídos ali a todo tempo. E ali o cara colocou umas vacas meio que para pagar um imposto rural. E está lá para sempre. E sempre foi especulado que seriam várias coisas diferentes, um shopping, sei lá o quê. Mas agora realmente vai ser o World Trade Center. Isso. E aí o MST invadiu o lugar. Bem, eu tive a oportunidade de dar uma lida na trilha, na sinopse do filme
E uma coisa que me chamou muita atenção foi o aspecto da especulação imobiliária, que parece ter assumido um pano de fundo para uma temática que foi além da questão da especulação, que é algo que vocês estão trazendo sobre, inclusive, o movimento Sem Terra. Eu queria saber um pouco sobre esse diálogo, se era... algumas coisas acontecem, tipo, a maioria das coisas acontece em construções prediais, outras têm a ver com ambientes mesmo aberto, né? Tem a ver com a... Enfim, eu gostaria de ter esse link, se possível. Eu não sei se eu entendi, não sei. A sinopse dizia do elo que havia sobre a especulação imobiliária, a construção lá, Dubai, sei lá, não sei exatamente, a Nova Dubai, e a temática que foi para além dessa questão, a relação, se há um fetiche, o sexo assume um caráter de confronto a essas formas de pensamento, sei lá, capitalista e, enfim, não sei qual, se é uma crítica ou se, enfim, qual é o vínculo que tem. Eu acho que é uma visão possível. Enfim, acho que pode se ler dessa maneira, mas não necessariamente. Não sei. Enfim, acho que também tem o que ela falou, né, do contraste do familiar, do que está na casa com o que está fora. Não sei, mas eu acho que sim, a gente pode fazer essa leitura de que talvez... Mas eu acho que os personagens não são conscientes também. Eu acho que eles estão bem dentro dessa lógica, talvez. Eles não são conscientes, eles não fazem isso de uma maneira política, eu acho. Mas eu acho que é possível ler o filme assim. Não? Não sei. Você trouxe o filme do Poeta Cego, e uma coisa que me lembrou antes é a questão da hora que você está falando com o pai, ele comenta do estupro, e no filme do Poeta Cego também tem um determinado momento que ele fala, enfim, dessa questão. Eu queria entender, não sei se você escolheu, por ser um personagem, enquanto no filme do Poeta Cego era outra coisa, por que dar esse tipo de centralidade para essa experiência infantil da violência, enfim, do estupro? Putz, não sei dizer. É meio... Enfim, foi uma coisa que surgiu porque o personagem falou naquele momento, é um momento totalmente de documentário, e ele queria se expressar, ele quis dar o depoimento, e me pareceu justo que estivesse no filme. Mas sim, tem muito a ver com a experiência do Glauco no outro filme. Enfim, ainda estou para entender racionalmente também porque os personagens geralmente têm traumas na infância ou enfim, estão relacionados com algum tipo de violência, né? Mas eu acho que nesse filme tem muito a ver com esse estado de violência, realmente, constante, por qual todos os personagens estão passando e essa sensação de ser oprimido o tempo todo. Acho que tem a ver com isso. Oi, eu ainda estou no processo de entendimento do filme, então eu vou fazer mais uma pergunta para entender por que você optou por essa coisa ficção documental, que é dos depoimentos dos personagens e da história que tem de vocês como casal. E queria também entender como que se dá essa relação casal no filme, ator, diretor fora. E essa exposição, assim, não sei, é porque eu acho que você se expôs muito no filme, né? Tanto sexualmente quanto nos depoimentos. E eu queria entender mais ou menos, assim, por que você optou por fazer essas escolhas, assim.
Não sei por onde começar. Bom, eu nunca imaginei os dois como um casal, enfim, é lógico, mas parece que, bom, chegou o Caetano, o corretor. É isso, eles são amigos, também tem uma possível relação de parentesco que fica bem longe também, você não sabe direito se eles são primos ou... mas, enfim, não sei se... A relação do documentário com a ficção, é isso? Para mim é uma ficção, totalmente. Baseado em fatos reais. Ou não, não sei, é meio que, não sei, essa discussão é infinita, assim, e não leva a nada. Eu acho difícil definir, acho que... Eu falo pela minha experiência com o Gustavo. Ele chegou e falou, vou fazer um filme assim, assim, assado, e eu queria que você participasse. Aí ele me mostrou um pouquinho do que ele tinha escrito, que era bem diferente do que o filme é, e eu topei. Aí o filme foi criando corpo até o momento que eu não vi mais, porque senão eu ia desistir. E aí a gente gravou os filmes durante 4 dias, né? Uhum. E depois quando eu assisti, que eu consegui juntar todas as cenas, porque é que foi tão intenso, enfim, todo o trabalho, que perceber que talvez ter algo explícito ou não explícito, ter algo marcado, um casal ou não, acaba ficando dentro do filme algo que não importa. Então, a gente pode ser um casal, ou pode ser um amigo, ou alguém que seja... Enfim, mas as cenas com ele vieram muito da nossa amizade, enfim, a gente... Nesses 6 meses que eu fiquei morando com a minha mãe, a gente saía, andava pelas ruas e tal. E meio que Exatamente. as conversas também foram criadas no roteiro a partir de possíveis conversas reais que a gente já tinha tido. Uhum. Enfim, era muito espontâneo também. Vendo os vídeos, era tipo qualquer coisa que a gente falasse a respeito do que a gente estava vendo. Então, tinha umas coisas que eram bem roteirizadas e outras que eram mais espontâneas. Bom, a gente não respondeu nada do que você queria. É difícil falar sobre o filme, até hoje eu não consigo explicar ele. Quando alguém me pergunta, sobre o que é? Segunda. Foi difícil. Oi. Puxa, parabéns pelo filme. Obrigado. Gostei muito. Sabe o que eu queria te perguntar? Num filme como esse, e é engraçado que no que eu estava pensando, também partilho com ela, que quando tem um filme assim, demora um pouco, né? Precisa, mesmo, mas eu achei interessante que o que eu estava pensando tem muito a ver com essa situação aqui do debate e o modo impressionante, se vocês têm noção disso, como até essas respostas, né? Elas combinam muito com o filme, justamente num aspecto que eu acho incrível, e nesse sentido, por muitas outras coisas, te daria parabéns, mas por isso também, que é essa, como se tivesse na maneira de ele ser, uma despretensão muito grande, e ao mesmo tempo um despudor muito grande, e aí óbvio que despudor não tem a ver com as cenas de sexo, né, ou a maneira como elas são mostradas, tem a ver com uma coisa estética, de não orientar para nós, ou buscar orientar uma questão, um enquadramento, um querer dizer, um tipo de relação, seja ficção, documentário, pessoal, fílmico, oposições desse tipo. Entende? Como se ele realmente, e incrível que também o jeito como vocês falam do filme tem a ver com isso, né? O ter feito, o fazer assim, o ter chegado nisso, né? Como ele falou, você diz, né? Ele me propôs, me mostrou e eu topei, né? Quer dizer, e a gente também topa quando assiste, né? E isso não está buscando, pelo menos previamente, de uma maneira limitadora, um posicionamento, uma tematização, uma coisa, então, como é que é isso, então, que questão, então, documentário, então, não sei o quê. E isso eu acho maravilhoso, né? Principalmente no panorama do cinema que a gente tem. Aliás, é interessante porque o filme do Caetano, O que se move, também é um filme, aí por uma maneira de ser completamente diferente,
mas também me provocava a primeira vez que eu vi, essa coisa assim de, claro, aí no caso das opções da linguagem, a questão do musical, né? Mas também tinha essa coisa, né, de você conseguir descobrir como espectador algo que te propõe justamente maneiras de sentir coisas diante do cinema despundoradas de coisas enquadráveis, previstas, colocáveis aqui, né? Uma coisa que você experimenta, de repente, nas situações que o Caetano arma no filme dele, de repente você experimenta ter contato com aquilo através de uma canção que um dos personagens canta. Você fala assim, nossa, mas que coisa incrível, como eu pude não poder experimentar isso antes, né? Poder experimentar isso e perceber a maneira como eu, como espectador, me relaciono com isso. Descobrir naquele momento, como a gente descobre no seu filme. Agora, bom, e aí, tentando fazer uma pergunta, claro que isso tudo que eu falei me chama muita atenção de como é que esse filme é visto. Ele já foi bem visto, você já mostrou em festivais? Já. Quer dizer, nem acho que isso é um dado importante, mas fico um pouco curioso de saber isso, né? Como é que as pessoas veem? O que acontece, né, por aí com ele? Bom, em geral, fica um silêncio no final, bem grande. Mas as pessoas, em geral, parecem gostar, vêm falar. Nos debates também é interessante. Mas foi muito engraçado porque, internacionalmente, o primeiro lugar que passou foi em Roterdã, no Festival de Roterdã. E ele passou como se fosse um curta lá. Primeiro passou... Passou em Torino, mas enfim. Na Itália, por exemplo, as pessoas riam do começo ao fim, loucamente. E aí, na Holanda, para minha surpresa, saiu tipo 70% do público. Foi embora, muito bravo. Mas é no festival também? No Festival de Rotterdam, E é isso, não consegui entender. E lá as perguntas eram tipo, pra que tanto sexo? Eram umas perguntas muito... Engraçado é que na Itália, antes da sessão, você sentiu um clima conservador, a questão da presença da religião. Mas a reação da plateia foi mais... desculpa. Não funciona mesmo, é só pra gravar. Funciona, mas é pra gravar. Na Itália, você, antes da sessão, tinha comentado comigo, né, de uma sensação dos italianos conservadores. E na Holanda é que as pessoas tiveram uma reação mais assustada em relação ao sexo, especificamente. Mas isso, o filme é um filme de 50 minutos, então eu achei que seria muito difícil exibir o filme com essa metragem, mas é isso, ele tem sido meio um coringa, tem festival que passa como curta, tem festival que passa como longa, tem festival só de documentário que passa o filme, como se fosse um documentário. Muito bom. Ele tem se encaixado onde... Em qualquer lugar, na verdade, tem sido legal. Oi. Eu queria parabenizar pelo filme, eu gostei bastante, achei bem interessante. E sei lá, eu não vejo dificuldade em ver o tema do filme. Para mim é um filme sobre sexualidade gay abertamente, assim. Desde o lado mais perverso até o lado mais puro disso. Eu só não entendo o porquê da Nova Dubai, sabe? Porque para mim é só um pano de fundo para falar de sexualidade gay. É isso? Não sei. Eu acho que... Você tem alguma coisa a dizer? Não sei. Você tem, eu não tenho. Não sei, para mim é muito difícil explicar. Eu acho que tem muito a ver com a relação com os espaços, com as paisagens urbanas. Eu acho que isso está relacionado com a maneira que as pessoas se relacionam entre si, a maneira que elas se relacionam com o sexo, com a internet. Eu acho que tem, enfim, está integrado, assim, de alguma forma. E tem a ver com, eu acho, esse contraste, assim, do que é a casa com a mãe e do que é
esse mundo lá fora e dessa adolescência tardia que parece que nunca acaba. Mas, sim, tem a ver com a pergunta dele, será que eu posso ler o filme como um filme anticapitalista, que o sexo está lá para... Talvez sim, talvez não sei. Acho que é uma questão de ponto de vista. Não sei, eu realmente não sei o que você quer falar. Toma. Era isso. Acho que tem muito a ver também com quanto o espaço é institucionalizado e como, enfim, cada vez menos as pessoas conseguem tomar conta do espaço público de uma maneira afetiva e isso, como o mundo cada vez mais tudo, sei lá, você vai num parque, sei lá, você vai tipo num parque, não sei, que tem um lago muito famoso, lindo, e aí de repente chega uma empresa que ali vira um ponto turístico e aí você tem que se limitar a ver o lago até certo ponto, você não pode passar mais, enfim, as coisas todas meio que viram instituições, né? Você já não pode se relacionar com aquele lago se jogando no lago, por exemplo. Eu acho que é sobre isso também. Não sei. Eu posso estar viajando um pouco, mas eu acompanhei esse projeto quando ele começou no Catarse ainda. E eu sinto que, talvez, eu posso estar especulando, mas que talvez você tenha modificado o que ele era ao longo do processo. Porque, pelas descrições que você fazia, o texto que você fazia, realmente o nome, Nova Dubai, realmente não era para ser a cidade um pano de fundo, né? Era para ser um confronto, era para ser quase... não sei, era um conflito mesmo, era uma ocupação sexual dos ambientes. Acho que talvez porque você está voltando de Cuba, você está vendo a sua cidade transformada, mas eu sinto, assim, vendo, já vi algumas vezes, porque tenho o link, que eu acho que, ao longo disso, você foi modificando a história, né? Eu acho que o processo mesmo foi indo para uma coisa um pouco mais afetiva, também com a cidade, mas eu acho que um pouco menos, assim. Senti isso. Eu acho que, enfim, muitas coisas mudam porque também é um filme que se deixa levar pelas situações, muito. Mas, enfim, voltando ao Catarse, eu acho que também era muito uma coisa de estratégia de marketing, assim, né? Enfim, eu acho que o filme se apresentava como uma coisa, isso que você falou, uma ocupação política através do sexo da cidade. Enfim, eu acho que o filme até pode ser visto assim, mas é isso, os personagens não fazem isso politicamente. Eu acho que essa é a grande diferença, talvez, do projeto do Catarse com a realidade do filme. Né? Que, enfim, acho que os personagens, na verdade, são parte de tudo isso, mas eles não decidem, agora eu vou trepar ali para dar o meu recado político sobre... Né? Não sei. Só para entender um pouco melhor, e essa mudança foi proposital ou natural, ou realmente era uma... Não, era sempre foi assim, sempre foi. Entendi. Na verdade, acho que o que eu tentei era deixar mais vendável, talvez, para o Catarse. Sim. Que bom. Não sei se eu frustrei a sua expectativa. Acho curioso, porque o filme, uma coisa que eu acho muito interessante nele é como ele é livre. As pessoas vivem o que vivem e ponto. Né? Então, e aí essa liberdade, ela parece muito... Acho que o cômico é na liberdade, entendeu? Com que você trata temas que uma sociedade conservadora como a nossa são tabus, brincando, né? Ali no site de relacionamento, etc. e tal. E tem um engraçado, quando você fala, de alguma maneira, você nega isso. O filme é tão direto, a sua fala é muito puritana. Né? Não é sempre muito tímido, muito, né? Não precisa ser muito eloquente, mas tem uma coisa quase puritana. Agora, uma pergunta que eu te faço, porque
ele é político na medida do tema que ele traz, né? Então, a questão que ele aborda e como existe ainda uma série de preconceitos, você tem algumas preocupações formais, né? Então, o personagem ele gosta só de ter relações fora, a quantidade de imagens exteriores. Estou me perdendo. Deixa eu recuperar minha pergunta, que toda minha pergunta está indo embora, então, assim... E essa questão dele não ser, né, um filme que não é um filme muito culpado, né? Aliás, não é nada culpado, isso é muito interessante. Agora, por um outro lado, me pergunto assim, então você fez essa opção, né? Porque o grupo todo... Gosto muito da cena na construção com o peão, que é um fetiche, né? Uhum. Você vai ver, você até, não sei se é por maldade, pega os engenheiros lá fora, tudo barrigudinho, coçando a barriga, sem sex appeal nenhum de perfil. Aí, na hora que entra na obra, é outro padrão muscular e, né, visualmente falando, num imaginário gay, né, ele tem uma coisa assim. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sequência e a não inclusão de hétero, fechar nesse lugar, é porque, então tá, é a vida desses personagens que me interessa e ponto. Eu acho que o filme brinca muito também com esse imaginário gay. Acho que o corretor também pode ser um fetiche. Mas é isso, na verdade eu queria muito também brincar com essa coisa do machismo do pedreiro, que geralmente eles brincam com as mulheres. Então a ideia era sair e perguntar para todos se eles realmente faziam isso, como era isso, assim. Como foi a recepção? Eles sempre queriam falar, mas aí eles nunca falavam exatamente, assim, eles sempre negavam, falavam que não, que senão eles eram demitidos, que eles não faziam isso. Alguns falavam muito pouco. Mas eu acho que, enfim, é isso, saíram coisas interessantes que eu também buscava, que é esse contraste do trabalhador com a obra que eles estão criando, né, de certa forma, que eles não têm acesso àquilo que eles estão fazendo. Mas eu já nem lembro qual é a sua pergunta. Sim, a sequência. Isso nem foi intenção. Eu não pensei que o engenheiro era um gordinho, mas agora que você falou, assim, realmente. Porque eu acho que ele cai numa questão de fantasia mesmo. Porque, não sei, não é assim para todo mundo, obviamente. Tem gente que fantasia com vários tipos de pessoas. Mas eu acho que foi na hora da escolha, foi nesse daqui. Não pode ser isso. E todo o discurso dele de construir família, que enfim, eu queria criar esse contraste com, enfim, logo depois a gente transando na obra. Enfim, foi uma filmagem muito arriscada sempre, porque a gente não tinha permissão para filmar em nenhum lugar. Então era chegar e vamos lá e tal. Então era sempre uma tensão. Hã? Ele é ator? Ele é um ator pornô, desculpa decepcionar a todos. Ele não é um pedreiro, mas eu acho que ele fez muito bem o papel, ele está super convincente, na minha opinião. Ele vai ganhar um prêmio. E a questão, qual era a outra questão? De não ter sexo hétero. De não ter sexo hétero. Não é nem sexo. Gente hétero, Fora a mãe. Fora a mãe. Não sei. Eu acho que é uma questão de recorte mesmo, como você falou, de saber sobre esse universo, de querer falar desse universo e de querer representar esse universo dessa maneira. Eu acho que tem sido feitos muitos filmes fofos sobre gays também. Aí, não sei. Eu acho que eu senti a falta também de falar disso. Posso interceptar, aproveitar aqui para... queria pedir para vocês comentarem um pouco mais dessa relação com os filmes de terror, né?
Porque ele é um filme que brinca bastante com os limites de gênero, né? Tanto as questões de gênero, sexualmente falando, quanto se é documentário, ficção, se é curta, se é longa. Mas essa questão do terror é uma coisa que eu conversava com o Gustavo antes da sessão e comentei com ele que o Luiz Carlos Oliveira Júnior, quando conversou com a gente sobre o Nova Dubai, ele mencionou isso como uma coisa muito peculiar do filme, porque é como se ele entrasse um pouco nessa atmosfera de uma maneira muito crítica, porque, ao final, aquela pan que a câmera faz filmando todo aquele terreno, eu não tenho muito esse repertório, mas, nas palavras do Júnior, isso foi um plano tipicamente de filme de terror e que era como se amaldiçoasse esse terreno. E agora vocês falando que o MST invadiu, eu achei uma coisa muito, no mínimo, curiosa. Eu ri muito quando me falaram que tinham invadido Nova Dubai, porque eu falei, a gente chama ela agora de Nova Dubai, né? Não sei se você chama, entendeu? É porque antes tinha essa lenda que ia ser Nova Dubai, enfim. E agora é o World Trade Center. Eu falei, gente, foi amaldiçoado. Foi exatamente. Não, acho que tem isso, tem muito isso, mas que... É isso, acho que todas as partes do filme, no final, se relacionam de uma maneira muito orgânica. O garoto falando de filme de terror, enfim, é um garoto que é fã de filmes de terror mesmo e simplesmente pedia, agora fala de tal filme, agora fala de tal filme. E é muito engraçado, enfim, racionalmente, na hora de escrever, eu talvez nem visse essa relação tão forte, mas lá em Rotterdam, essa menina que me fez a pergunta de, mas por que tanto sexo? E eu tinha acabado de ver um filme super violento sobre adolescentes japoneses, que tinha, tipo, o cara arrancando a facada do coração da menina num close. Eu falei, tipo, tudo bem você ir ver um filme assim, mas você não aguenta ver uma penetração de um pênis numa bunda, sei lá. Mas você aguenta ver alguém arrancando o coração da outra pessoa, super explícito. E aí um cara levantou a mão e falou, porque eu acho que você está jogando com isso na verdade, você está falando de um cânone de filmes de terror, dando as sinopses dessas coisas que são vistas e são clássicos e é da cultura popular totalmente, fazem parte do imaginário. E você, ao mesmo tempo, está contrastando com o sexo, que geralmente não faz parte. Enfim, a pornografia você não cita... Você cita o quê? Garganta Profunda, sei lá. Você não cita um clássico sem ser esse. Que é uma leitura que eu nunca tinha feito do filme, mas que no debate apareceu e que me parece muito pertinente, né? Não sei. Mas essa coisa desse plano foi consciente, referente? Não é referente, mas sempre foi, sim. Eu não sei. Quando eu vejo, desde que eu vi a primeira vez, eu sinto isso, que é, tipo, tá amaldiçoado realmente ali, tipo, aquela última árvore com um corpo e vira, e isso está destinado a virar o World Trade Center ou a Nova Dubai, tipo, já tá amaldiçoado, enfim. Tudo bem? Primeiro, parabéns pro filme, eu gostei bastante também. Acho que você tocou em um ponto na fala da Patrícia, que vocês filmaram a maioria dos planos da externa sem permissão. E eu acho isso uma questão muito importante no filme, porque também foi falado que tinha essa lógica de ocupação sexual dos espaços, tudo. Acho que, independente disso estar mais ou menos no filme, isso está na produção do filme, porque é uma ocupação ilegal dos lugares, né? Para filmar, e acho que isso é muito bom. E eu queria perguntar como foi, porque algumas cenas parecem muito bem decupado, nem todas as cenas têm uma cara de improviso, assim. Como você pensou antes nos planos, pensou antes nos lugares? A gente pensou antes sem a câmera e pensou? Foi muito rápido, teve gente enchendo o saco? Como foi a produção dessas externas, assim?
Então, a gente já tinha feito uma visita de locação com o fotógrafo um tempo antes, a gente viu possíveis locações. E, sim, era tudo bem decupado desde o início, sabendo que talvez não fosse ficar exatamente o que a gente tinha decupado pela correria toda. É isso, a gente filmou tudo basicamente em 4 dias, com exceção do poeta, o suicida, que foi separado num dia só. E aí, por exemplo, a gente tinha que se adaptar a questões. A cena que eu estou na passarela, me masturbando, era outra passarela que a gente tinha pensado, mas aí ela ficava do lado de um posto e tinha, tipo, vários caminhões com evangélicos dentro que estavam parando no posto, sei lá, voltando de alguma procissão, ou sei lá o quê, não sei. É posto da Dutra. É porque ali é a Dutra, né? E aí, enfim, era impossível filmar ali, a gente teve que buscar outra passarela e... Mas é isso, a gente sempre, tipo, a gente se prevenia com pessoas da equipe, sei lá, cada uma do lado da passarela, com walkie-talkie, se comunicando. Mas, assim, as pessoas passavam, não tinha como falar, não passe, entendeu? Passaram algumas pessoas enquanto eu fazia a cena. Muito bom. Exatamente isso. E... A cena do pedreiro, tinha uma moça no stand, na frente daquele lugar. Então a gente teve que estacionar o carro na frente e alguém ficar lá conversando com ela para poder rolar. tipo, a gente estava com uma van, a gente estacionou a van na frente, interrompendo a visão dela. Bem estranho. E aí a gente filmou. Porque a gente não tava... A vibe nossa tava meio, tipo... O próprio ator tava super nervoso. Aí ele é nervoso, aí você fica nervoso. Ele não conseguia ter uma ereção. Não conseguia. Aí... Começou a acontecer e aí eles vieram com a câmera, eles filmaram tudo. A cena com o pai, por exemplo. Enfim, a gente sempre se prevenia de ter pessoas em volta, meio que vigiando, com walkie-talkies, falando. Mas a cena com o pai, a gente tinha terminado a parte da manhã da filmagem, e aí todo mundo tinha ido almoçar num shopping. E aí eu, o pai dirigindo, o fotógrafo e o cara do som, fomos, tipo, fazer as cenas de prédios passando com carro. Só, antes de almoçar. Só que aí o caminho que a gente fez foi, coincidentemente, já chegando na locação daquele morro de areia com os prédios no fundo, que diz 4 dormitórios e tal. E aí só estávamos nós 4, não, acho que o cara do som estava, não sei. A gente saiu do carro e filmou sem ter nenhum tipo de proteção, ou seja, não tinha ninguém para... Foi muito natural, assim, a gente chegou, vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos fazer. E a gente fez, e aí foi também muito acelerado, porque atrás aquilo tem vários prédios que dão a janela para ver diretamente ali. E aí, nesse caso, a gente não tinha nenhum tipo de proteção, porque as pessoas estavam todas almoçando, achando que a gente ia filmar essa cena só depois. E aí a gente adiantou. E outra dúvida que eu tinha, esses 4 dias, era algo que precisou ser assim ou vocês se impuseram para isso fazer parte da estética, ou vocês tinham que filmar em 4 dias, vocês não tinham dinheiro? É que a gente tinha muito pouco dinheiro, assim. Era pouco dinheiro, acho que é uma questão de estudo, de tantas cenas em tal dia, de visão. Só que a gente filmou muito cada dia. Assim, a gente filmou, tipo... sei lá, das 7 às 10 um dia, das 7 às 7 do outro. Era pesado, assim, não era uma... Enfim. É interessante também. Tem cenas que caíram também pelo filme ser tão próximo ao natural do documentário, enfim, tinha coisas que não funcionaram e aí a gente preferiu tirar. Enfim, muita gente também falava, aumenta 10 minutos que vira um longa, ou então faz um curta e tal. Só que pra mim, eu acho que perdia com mais coisa e perdia tirando coisa também. Então a gente preferiu... Vocês tinham pensado nesse tempo que ele ficou mesmo? Não, eu pensei que ia ser um curta, talvez, mas enfim... E aí... Um curta que é médio ele até poderia ter sido longa se 3 cenas que caíram porque eu não gostei de como ficaram tivessem funcionado, mas eu acho que ele ficou no tempo ideal, no tempo que ele tinha que ser, eu acho que é esse. Então, podia falar um pouquinho da experiência de fazer isso? Eu posso ir no banheiro enquanto isso, a gente não está aguentando. Em termos gerais... que eu sou ator também ocasionalmente, né? Eu gosto bastante de atuar quando é
é bem ocasional, mas é uma coisa que eu gosto e até tenho sentido vontade cada vez mais de atuar. E não sei, eu estava próximo ao projeto, eu e o Gustavo começamos a namorar uns 3 meses antes dele filmar. Então eu estava acompanhando bem de perto todas as conversas em torno do filme. Eu já tinha tido várias conversas com o Gustavo sobre roteiro, enfim. E um dia, quando eu estava... Essa cena do corretor era bem menor, bem diferente. E eu estava numa viagem e a gente estava conversando por Facebook, sei lá, e a gente começou a... Teve um momento brainstorm da cena do corretor. Eu comecei a sugerir algumas coisas, ele foi achando interessante, aí a cena deu uma crescida e ele tinha vontade que eu participasse do filme de algum jeito, meio foi isso. Acho que a partir desse momento em que a cena do corretor cresceu a partir de uma conversa nossa, acho que foi natural ele pensar em sugerir que eu fizesse a cena como ator. E aí no dia foi bem interessante, foi um pouco nesse esquema de... A gente fez algumas vezes a entrada, a parte inicial foi bem mais ensaiada, e eu mostrando o apartamento e tal. Era um apartamento mesmo em construção. Então a gente improvisou por um tempo no espaço, e aí filmou alguns takes. E aí a gente parou e começou a meio falar de como seria a cena de sexo, e ela, enquanto a gente falava, ela meio começou. Foi um pouco como... Todas as outras cenas de sexo. E aí ela começou, e o fotógrafo começou a filmar, acho que já estava filmando um pouco a conversa, não lembro. E foi um take só. Mas foi muito... Eu acho a cena muito violenta. Não sei, acho que as pessoas reagem a essa cena de maneiras muito diferentes. Para mim, a partir dessa cena, o filme se torna mais sombrio. Eu tenho essa sensação. E filmá-la, para mim, eu terminei a cena muito... Enfim, eu fiquei por um tempo com uma sensação meio dura, assim. Não é uma cena... Não foi prazeroso de fazer. Mas foi prazeroso de fazer no sentido de, como ator e como mergulhar naquele momento ali. Para mim foi muito bom, mas para mim é uma cena que deixa um gosto meio amargo, e eu sinto que essa cena me contamina o resto do filme. É um momento em que o filme, enfim, o gozo dele na passarela, eu acho que a partir dali tudo tem algo de estranho. Em seguida vem o depoimento do Hugo falando: meu pai é violento, porque todo mundo é violento. Enfim, me dá uma sensação de que a cena aponta para uma violência também naquilo, e para algo que fica um pouco no limite. E acho que esse personagem, o que a gente discutia sobre o personagem tinha a ver com isso, dele começar a ter prazer naquilo, mas também, quando ele tem finalmente prazer naquilo, o prazer é negado a ele, né? Então a violência se redobra, assim, se confirma de alguma maneira. Mas algumas pessoas acham super engraçada. Eu acho que as reações são muito diferentes a essa cena. E eu acho interessante serem. Algumas pessoas acham que ele está adorando, e que legal. Mas eu gosto do que ela é no filme, assim, de como ela se coloca no filme. É engraçado que, de todas as vezes que eu vi o filme, tem cenas que você enxerga de forma diferente, né? Mas essa cena em particular é aquela que eu fico meio tenso, assim, meio estranho. E é engraçado que o final do filme, com o Hugo se matando,
Pra mim, eu não vejo ela como pesada, mas mais como a concretização da vontade dele. Que seria tão pesado quanto uma cena de estupro, dependendo do ponto de vista. Mas é bem essa questão de... Perdi da minha... O Teuba não pôde. Que bom que Então, eu queria saber um pouco como que rolou é meio curiosidade, na verdade, a relação com a equipe, assim. Como que eles ficavam nessas situações? E a equipe era reduzida, obviamente, né? Era, a gente tinha o cara da foto, o assistente dele, o cara do som. Aí tinha a Beatriz, que era assistente de direção, que era a única mulher da equipe. Nós, diretor de arte, O Carlinhos. um produtor e o resto era a gente, os atores. Éramos 6 pessoas mais os atores. Umas 12. E o motorista. Nada, foi bem tranquilo tudo. Enfim, eles já sabiam que ia ser assim. Tipo, já tinha lido o roteiro. Eles me ajudaram a planejar como deixar as coisas mais seguras. O produtor já sabia o que dizer, a qual advogado ligar, caso a gente fosse levado para a delegacia, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, foi muito criar uma segurança para mim e me deixar meio tranquilo para fazer o resto. Oi. Você falou que morou 3 anos em Cuba, é isso? Queria saber, a minha curiosidade é saber como é que está a questão da homossexualidade em Cuba, como é que estão encarando isso? Enfim, acho que está mudando muito rápido. Bom, o que eu sinto de Cuba em geral é que todo mundo é meio bissexual, assim. Mas é só uma sensação. Mas, assim, quando eu cheguei em Cuba, por exemplo, as festas gays eram proibidas. E aí você tinha que ir numa praça e pegar um táxi e falar, vou na festa. E aí você não sabia onde ele ia te levar, porque cada semana era num lugar diferente. E eles já sabiam onde era. Enfim, tinha os taxistas para isso. E aí, já no último ano, já tinham, tipo, clubes, tipo a Louca, sei lá, qualquer clube de São Paulo. Já tinha, tipo, no meio de Havana, clubes assim. E... Enfim, enquanto eu estava lá, o Fidel pediu desculpas publicamente. Enquanto eu estava nesse período de 3 anos, ele foi na televisão pedir desculpas homossexuais. E a filha do Raul é uma ativista homossexual. Enfim, eu vejo bem nas telenovelas lá, o assunto é retratado e tal. Enfim, existe um machismo meio que inerente, mas que não se transforma em violência. Assim como tem também um preconceito, um racismo muito grande em Cuba, mas é que também não... É que eles falam, sabe? O jeito que eles falam parece muito violento, mas isso não se traduz em violência física ou nem num tipo de segregação, de certa maneira, assim. Mas eu acho bem tranquilo, na verdade. Eu me sentia mais seguro lá do que aqui, não sei. Mas também é pelo fato da violência ser quase nula lá. Então, isso ajuda, claro. A gente tem ainda um tempinho hábil. Se ninguém mais quiser fazer nenhuma pergunta, eu quero pedir para vocês, se tiverem considerações finais, qualquer coisa que queiram acrescentar. Bom, obrigado por terem vindo. Obrigado por me convidarem também. É sempre bom poder falar com as pessoas. Hoje foi um dia particularmente que eu gostei do filme. Porque às vezes eu assisto e eu acho horroroso. Enfim, é sempre meio incômodo para mim ver também. Eu acho que hoje para mim foi a primeira vez que eu vi, me incomodei com algumas cenas. Tipo, a Deu cantando. Canta bem. Enfim, obrigado. Qualquer outra coisa podem perguntar também. Tem expectativa de mostrar um público
enfim, ou comercialmente ou não, mas... Então, não sei se é possível, a gente está estudando essas possibilidades. O filme ainda está circulando por festivais, vai para Buenos Aires agora, no Bafice, vai para um festival em Nova York, enfim, está circulando bem, mas é isso, não sei se comercialmente é possível, por ser um filme de 50 minutos. É um formato difícil de... pelo formato também. Mas a gente está estudando isso, eu e o meu produtor, algum meio de distribuir mais independentemente. Bom, muito obrigada a presença de vocês três. Quer falar? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença de todo mundo. E fiquem ligados agora, a próxima mostra, então, como a Paty já anunciou no início da sessão, é Viagens no Tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.